Olá, tudo bem? Meu nome é professor Oliveira Soares, tá? Vou trabalhar com você um assunto muito legal agora, cara, mas pensa num assunto bom, tá? E assunto bem frequente em provas do Enem. Como cai, tá? Com um detalhe interessante que nós vamos falar para você. Nós vamos falar sobre os Estados Unidos. Só que nós vamos falar para você dos Estados Unidos sobre as famosas o quê? As 13 colônias inicialmente. Para nós entrarmos naquilo que seria a independência, primeiro vamos entender o que é os Estados Unidos. Então, o primeiro panorama funciona assim. Quando você pensa nos Estados Unidos, o mapa americano hoje é essa perfeição que você está vendo aqui, tá? Esse é o mapa dos Estados Unidos, tá certo? Isso aqui, só para você localizar, é a famosa península da Flórida, tá? Aqui você vai encontrar, por exemplo, a regiãozinha da Califórnia, e aqui você tem o Texas para você poder se achar, tá? Nós estamos falando nessa áreazinha aqui, ó. Esta área são as famosas 13 colônias inglesas da América do Norte. É isso aqui, ó. 13 colônias inglesas da América do Norte é essa região. E essa região, você vai dividi-la assim, ó. Você vai pegar as 13 colônias e vai dividir da seguinte forma. Existem as colônias do Norte e existem as colônias do Sul. Esse é o panorama que você tem. Então, quando você começa a estudar os Estados Unidos, você pensa exatamente dessa forma. Colônias do Norte e colônias do Sul. Então, dessa maneira, você entende o processo de colonização, ou seja, como é que os Estados Unidos vai ser colonizado. E a partir daí você vai entender, então, depois, o processo de independência americana. Tá? Detalhe interessante que nós temos, portanto, está aqui, acompanha aqui junto comigo. Tá? A divisão, colônias do Norte e colônias do Sul. Tá? Essa é a grande divisão que você vai encontrar. Primeiro raciocínio, as nossas colônias do Norte recebem o nome também de Nova Inglaterra, que são as famosas colônias de povoamento. Olha que coisa bonitinha, tá? Ao passo que as colônias do Sul são as colônias de exploração. Então, o primeiro raciocínio que você deve levar em conta é a grande diferença entre Norte e Sul dos Estados Unidos é que o Sul é um processo de exploração. Igual foi praticamente toda a nossa América. A única região diferente, portanto, da nossa América são essas 13 colônias aqui, ó. Isso aqui é que é o diferente. Isso aqui é o que é o diferente, porque eles são colônias do quê? De povoamento, tá? Então o que nós vamos encontrar? O Sul funciona como qualquer outro país que tenha um processo de exploração, onde existe a grande presença do trabalho escravo. Ao mesmo tempo, o Norte tem o trabalho livre e assalariado. Rapaz do céu, olha só que loucura. Essa é a maior diferença entre Norte e Sul dos Estados Unidos. Fechou? A maior diferença é essa. O Norte tem trabalho assalariado e o Sul tem o trabalho escravo. Essa é a maior das diferenças entre Norte e Sul dos Estados Unidos. Tá certo? A nossa região do Norte tem pequenas e médias propriedades. Pequenas e médias propriedades, ao passo que o Sul é o latifúndio. Olha que loucura, o Sul é o latifúndio. Aí você diz assim, nossa, Oli, mas quando eu penso assim, ó, quando eu penso que existe exploração, existe trabalho escravo, existe latifúndio, eu lembro no chamado plantation, não é? É exatamente isso, cara. Esse é o famoso plantation. Olha que coisa linda. O plantation, então, que você tem é exatamente isso, ó. Colônias de exploração, você tem trabalho escravo e você tem a figura do latifúndio. Essa que seria a ideia, tá? Detalhe interessante, portanto, que nós vamos encontrar seria qual? Tá ali, ó. O nosso Sul é eminentemente agrícola. Os produtos que nós temos, algodão e tabaco. O algodão que vai abastecer, inclusive, a própria indústria têxtil da onde? Da nossa Europa, da nossa Inglaterra. Claro? Então nós vamos encontrar que o Sul, ele é eminentemente o quê? Agrícola. Ao passo que o Norte não, né, cara? O Norte não vai ser agrícola, ele vai ser num processo muito mais comercial. Tanto é que às vezes você utiliza a expressão de um comércio triangular, porque um comércio triangular, porque ele reunia colônias do Norte, colônias do Sul, a Europa. Colônias do Norte, colônias do Sul, a questão da África. Colônias do Norte, colônias do Sul, a região das Antilhas, fazendo um comércio. Olha só que loucura, tá? Ao mesmo tempo nós temos o quê? Uma economia mais diversificada. Aí você vai dizer, mas por que a economia é mais diversificada? Porque eu tenho pequenas e médias propriedades. E nessas pequenas e médias propriedades você associa ainda a presença daquilo que seria o quê? Aquilo que seria, por exemplo, para nós uma indústria da pesca, uma indústria naval, o que permite o desenvolvimento do famoso comércio triangular. E esse comércio triangular deu basicamente para as colônias do Norte uma expressão muito interessante que eles chamavam inclusive do quê? De uma ideia simplesmente muito fácil, que foi uma negligência salutar.
Por que uma negligência salutar? Porque simplesmente a Inglaterra foi negligente ao deixar simplesmente o quê? Que as colônias fizessem esse comércio. E ao mesmo tempo, olha só, por que eles dizem que foi salutar? Porque quando ele foi salutar, porque a partir desse momento nós temos o quê? Nós temos que as nossas colônias foram aprendendo o quê? A se administrar. Então você encontraria a seguinte ideia, olha só, você separou, portanto, que o nosso sul defende um livre-cambismo, ao passo que o nosso norte quer um protecionismo alfandegário. Vamos traduzir? Olha só, o livre-cambismo significa dizer o quê? A livre troca. Eu quero uma troca livre sem nenhuma taxa sobre as importações, ao passo que o nosso norte deseja proteger as suas alfândegas. Agora veja só que loucura. Quando o norte diz assim, eu defendo um protecionismo alfandegário. Significa dizer que ele quer taxar o produto importado para fazer com que você consuma o produto nacional. Agora, quando o Sul diz, eu quero um livre cambismo, uma livre troca. Então repare, como o Sul é eminentemente agrícola, ele quer importar produtos europeus sem pagar taxa nenhuma. O nosso Norte não, ele quer taxar o produto europeu para quê? Para que você consuma o produto nacional. Por isso que você tem que o Norte tem uma economia mais diversificada, ao passo que o Sul tem simplesmente o quê? O Sul tem uma economia centralizada num processo o quê? Eminentemente agrícola. Fechou? Gostou? Curta esse vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até uma próxima. Tchau!